Como saber se é hora de desistir de uma meta, de um sonho, de um projeto? Vamos conversar sobre o timing da desistência nesse vídeo. Nesse canal a gente fala muito sobre persistência, disciplina, conseguir conquistar os nossos sonhos, as nossas metas. Não se fala muito sobre a eventual necessidade de desistir de uma meta. Esse é um assunto antipático, ninguém quer falar em desistência. Os heróis das histórias não desistem, pessoas de sucesso não desistem. No imaginário popular, a desistência é uma palavra feia, associada à fraqueza e à covardia. Mas a gente não pode perder perspectiva de que algumas vezes nós podemos estar perseguindo coisas erradas, indo por um caminho que não vai nos levar para onde a gente deseja ou fazendo coisas que acabam paradoxalmente trabalhando contra os nossos próprios interesses. Isso nem sempre é óbvio, ou melhor, quase nunca é óbvio. Desistir de certas coisas pode ser preciso para evitar continuar despendendo recursos em algo que está se mostrando infrutífero, algo que não era bem aquilo que a gente pensava quando novas prioridades ou novas informações vêm à tona e mudam nossa perspectiva, nos forçam a rever as nossas prioridades, enfim, são muitas as circunstâncias onde a gente pode se ver num impasse quanto a continuar ou não seguindo numa determinada direção ou tentando conquistar uma meta. Tem esse mito da persistência que diz que desistir é coisa de fracassado. Se você é o herói da sua vida, se você é um vencedor, você nunca desiste. E esse mito parte do princípio de que a gente nunca faz escolhas erradas. Então, qualquer desistência, qualquer mudança de rumo evidencia uma falha da nossa parte. Mas isso nem sempre é verdade. Obviamente, nós não somos oniscientes, nós não sabemos tudo. Isso significa que nós tomamos decisões erradas, nós nos iludimos com certas metas, certos sonhos que ao caminhar a gente percebe que não era bem aquilo. Ou nós mudamos e perdemos o interesse naquele desfecho que estava sendo buscado, naquela atividade, qualquer motivo que seja. É importante não confundir um desejo de desistência com fraqueza ou qualquer coisa nesse sentido. A persistência, quando ela já não tem mais razão de ser, ela vira mera teimosia. Quando a pessoa continua insistindo num caminho que já se demonstrou infrutífero, inadequado ou até mesmo prejudicial. É claro que ninguém gosta de admitir que perdeu tempo, que todo investimento já feito numa direção, numa atividade precisa ser descartado. E às vezes esse apego ao que já foi construído faz com que a pessoa teimosamente insista em não sair daquele caminho e continue afundando os recursos dela, principalmente tempo, seguindo esse caminho que não vai dar em nada ou não é o ideal. O ser humano tem esse viés cognitivo que a gente chama de viés do custo irrecuperável ou viés do custo afundado, que é uma tendência a se apegar a esses recursos que já foram empregados numa determinada atividade ou em direção a uma meta. A gente tende a não querer largar o osso porque a gente já colocou tanto em cima daquilo, dinheiro, tempo, atenção, dedicação, coisas que a gente abriu mão para se dedicar àquela meta, e aí a gente fica naquela, eu não vou desistir depois de já ter feito tudo que eu fiz, ou depois de ter afundado tanto dinheiro nesse projeto, ou ter gasto tanto tempo tentando fazer isso funcionar. Então, por um lado, a gente tenta dar valor para o nosso trabalho, para o nosso dinheiro, para o nosso esforço, o que quer que a gente tenha empregado naquilo, a gente não quer abrir mão, mas por outro lado, a gente precisa considerar que todo esse investimento ele pode ser em vão. O quanto antes a gente se der conta disso, melhor. O problema de se apegar a esse custo que é irrecuperável, ou seja, o que foi investido ali
tempo, dinheiro, esforço, você não tem mais como recuperar. O problema é que isso apenas estende ainda mais a perda dos seus recursos. A falácia, o erro, está em acreditar que não vale a pena desperdiçar tudo que já foi investido naquilo. A hora que você identifica que algo não é o que você pensava, não é o que você queria, ou que aquilo ali não vai dar em nada, o melhor a fazer é pular fora antes que você perca ainda mais. Essa pena de desperdiçar o que já foi investido, ela é totalmente irracional. O maior erro é continuar insistindo em metas infrutíferas ou inapropriadas. Às vezes, metas infrutíferas, elas são disfarçadas por uma narrativa de que os resultados podem demorar para aparecer. Isso pode ser alimentado por lendas, historinhas de pessoas que batalharam muito e só no final viram o resultado do trabalho. Então a pessoa acha que ela não pode desistir, porque eventualmente ela vai colher os frutos. Em alguns casos isso até pode ser verdade, mas a pessoa precisa avaliar com muita frieza, sem emocionalismo, sem apego, duas coisas: o custo de oportunidade e o valor real daquele resultado. O custo de oportunidade é o que você está perdendo ou deixando de fazer porque os seus recursos estão empatados naquela meta, naquela atividade. Os recursos que a gente tem, evidentemente, são limitados. Tempo, dinheiro, energia, que é a capacidade de esforço, até mesmo nossos contatos, nosso networking, a nossa rede de apoio. Se a gente esgota esses recursos com uma atividade, a gente está se privando de todas as opções que poderiam utilizar esses recursos e os consequentes ganhos que a gente teria em decorrência dessas outras atividades ou metas. Algumas dessas outras opções poderiam ser melhores dentro do contexto da nossa vida, mas nós não estamos dando chance para elas porque os recursos já estão sendo usados em outra direção. É um erro acreditar que nós podemos fazer tudo. Não podemos, justamente porque os recursos são limitados. E também é um erro acreditar que a gente pode facilmente mudar de ideia e alterar o rumo se o negócio não estiver dando certo. É aquela ideia do, eu vou só tentar, se não der certo. O problema é que essa tentativa consome recursos e pode gerar comprometimentos que podem ser difíceis de desatar. Então, muita gente que cai nessa do eu só vou tentar para ver se dá certo, acaba perdendo os recursos que foram empregados ali, e com isso vai a oportunidade de fazer qualquer outra coisa que usaria aqueles recursos. E isso é uma questão de custo de oportunidade também, porque cada tentativa monopoliza os recursos e outras oportunidades não são aproveitadas. Então, ao invés de só tentar e manter essa postura mais solta e responsável, sem comprometimento, que faz com que a pessoa se envolva em coisas que têm maior chance de não dar certo ou de não ser adequado para a vida dela, o ideal é a pessoa estudar bem e avaliar se ela quer realmente perseguir aquela meta. Mas aí isso é de caso bem pensado, inclusive avaliando esse custo de oportunidade. Ela vai daí com tudo, ela se compromete, não tem esse negócio de eu só vou tentar. E nessa análise entram aspectos como valores pessoais, prioridades, personalidade, o que combina com você, a sua motivação, o que você está motivado para fazer em contraste com alguma ideia que pode parecer boa, mas não é bem a sua praia. A questão do senso de propósito, o que você acha que deve guiar a sua vida, as decisões que você toma. Tudo isso te ajuda a selecionar a oportunidade ideal e fazer esse estudo do custo das oportunidades em contraste com o que cabe realmente dentro da sua vida. O segundo item que é importante ser avaliado é o que aquele resultado que está sendo buscado realmente significa e qual o papel dele no contexto da sua vida. Às vezes o interessante é fazer essa avaliação junto com um profissional, como um psicólogo, um coach, porque é comum a pessoa não conseguir enxergar o que ela realmente está procurando com aquele sonho que ela quer realizar.
Tem o caso da pessoa, por exemplo, que quer ser ator ou atriz. Alguns até se mudam para áreas que têm maior probabilidade de trabalhar, Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil, e a pessoa tem aquele sonho de ser famosa. Agora, de onde é que está vindo isso? Raramente é o caso da pessoa realmente gostar de atuação, desse sonho está vindo de um lugar de amor à arte. Geralmente está vindo da necessidade de aprovação alheia e da vontade de ser famoso. É um processo egóico. Então, mesmo se o negócio realmente acontecer, se a pessoa realmente conseguir ter uma carreira, ela ainda continua com essa necessidade psicológica não trabalhada. E a concretização da meta não atende realmente a essa necessidade, ou pode se manifestar através de uma competitividade absurda. A pessoa se torna extremamente sensível a críticas, tem um processo de ansiedade muito forte, às vezes tem até depressão junto. A gente vê que a taxa de suicídio nesse meio artístico ele é maior do que em outras profissões ou na população em geral. Então a pessoa vai atrás do que ela acredita ser um sonho, mas o que está dirigindo aquilo é uma necessidade de aprovação, é uma necessidade de ser apreciado, adorado, idolatrado pelos outros. Isso, no final das contas, pode acabar trabalhando contra a pessoa e até acabar numa situação trágica. Então, avaliar o valor real do resultado é retirar toda a maquiagem de cima daquele sonho e ver bem o que é que você está querendo mesmo no final das contas. E fazer isso com um profissional é importante porque é muito comum a pessoa se auto-enganar. Então a pessoa lá que quer ser famosa como atriz ou ator, ela se convence de que ela realmente ama as artes cênicas, que isso sempre foi o que ela queria desde criancinha, quando na realidade desde criancinha é que esse processo de necessidade de aprovação faz com que a pessoa sonhe com uma carreira que coloque ela num pedestal. Ser ator ou atriz, se não resultasse em idolatria, a pessoa não ia nem dar bola para isso. Mas ela não consegue enxergar isso, ela cria toda uma narrativa falsa para justificar por que ela quer atingir aquela meta. Então, fazer esse processo junto de um profissional ajuda a pessoa a descobrir as reais intenções dela por trás dessas metas que ela sonha em atingir. Às vezes a pessoa pode estar sonhando alto demais e ter expectativas irreais e grandiosas, exageradas, que têm pouca probabilidade de acontecer. Nesse caso do sonho alto demais, a pessoa precisa avaliar o que a gente discutiu sobre o valor real do resultado, porque o sonho excessivamente grandioso, ele revela processos egóicos da pessoa, e o ego é um buraco negro, não adianta alimentar o ego porque nunca vai ser suficiente. Então mesmo se a pessoa conquistar o sonho dela, isso não vai realmente suprir a necessidade que deu origem àquele desejo de realizar aquele objetivo. Mas a questão é que, na realidade, geralmente esses sonhos grandiosos, eles não se realizam, porque eles tendem a ser muito superlativos e a pessoa só perde os recursos dela. É como a pessoa se mudar para Los Angeles porque ela quer ser o próximo Brad Pitt. A probabilidade disso acontecer é ínfima. É mais fácil ganhar na loteria do que se tornar a próxima grande celebridade de Hollywood. Ah, mas e todos os sonhos grandiosos que já foram realizados? Na maioria das vezes, se você estudar caso a caso de pessoas que realizaram mesmo coisas grandiosas, a pessoa em si não tinha um sonho excessivamente alto. Muitas vezes a pessoa simplesmente foi seguindo o caminho dela, as coisas foram dando certo, às vezes eventos fortuitos tiveram um papel, mas a pessoa nunca se viu lá no ápice. Aquilo foi consequência da trajetória dela. É um processo contrário da pessoa selecionar um sonho grandioso e ficar com o olhinho nele ali só sonhando com aquela realização. A pessoa não está focada na trajetória, ela não tem muita disposição para passar por todos os perrengues do caminho, ela só quer o resultado. A pessoa quer o resultado porque aquilo vai colocar ela numa posição de destaque, ela vai ficar por cima da carne seca, ela vai ser especial, ela vai ser tratada pelos outros de forma diferenciada. Você já cheira o ego de longe, né?
Então, essas metas, esses sonhos egóicos, o ideal é que a pessoa abra mão disso em prol de fazer algo que realmente revele o potencial dela, que aproveite os talentos dela, mesmo que isso não apareça de forma ostensiva. O custo de oportunidade do sonho grandioso ele é muito sério, porque a pessoa está investindo ali numa coisa que tem pouquíssimas chances de se realizar. E enquanto isso a vida passa e as oportunidades de seguir outros caminhos vão se fechando. O guru de negócios Stephen Covey, ele popularizou nos anos 90 o conceito de prioridade. É claro que ele não inventou esse conceito, mas as técnicas que ele desenvolveu para a gente trabalhar com as nossas atividades e demandas no dia a dia, elas se tornaram muito populares. Ele fala isso no best-seller dele, Primeiro, o Mais Importante. O Stephen Covey, ele diz que as nossas prioridades, elas devem ser como pedras grandes que a gente ajeita primeiro dentro de uma jarra. Essa noção de primeiro, o mais importante, primeiro a gente coloca essas pedras grandes na jarra. A gente define o que realmente é mais importante na nossa vida. E a gente arranja o tempo para atender essas prioridades. Todo o resto vai entrar nessa jarra se couber, porque as prioridades já estão lá dentro e já estão sendo endereçadas e atendidas. E o que é esse resto? Urgências, coisas que são importantes para outras pessoas, demandas externas, mas que não são importantes para você, outras atividades que não são nem urgentes nem importantes, pode colocar aí lazer, hobbies, tudo isso pode ser atendido de alguma forma, mas existe uma ordem em que a pessoa preferencialmente deve atender essas demandas. Então, uma urgência que aparece, mas que ela é realmente importante, ela pode ser atendida e obter status de prioridade. Agora, uma urgência que aparece, mas que ela não é importante para você, às vezes uma demanda de terceiros, às vezes uma coisa sua mesmo, mas que você vê que você pode deixar aquilo estourar, você pode decidir não atender essas urgências. E isso é um dos aprendizados mais importantes para a gente melhorar a nossa produtividade e a nossa autoeficácia. Porque se a gente fica atendendo tudo quanto é urgência, isso consome o nosso tempo e quando a gente vai ver, a gente não fez nada do que tinha se planejado. Então, você saber elencar essas prioridades é um dos principais elementos de uma produtividade realmente eficaz. Se você fica dando atenção a tudo que aparece, você tende a ter uma produtividade baixa, porque você perde tempo e outros recursos fazendo coisas que não estão contribuindo para o progresso das suas metas e para a sua qualidade de vida. E o que isso tem a ver com desistência? Muitas vezes as pessoas inserem na vida delas atividades que não qualificam como reais prioridades e as pessoas perdem um tempo enorme com elas. Então, uma avaliação geral da priorização da pessoa, de como ela usa o tempo dela no cotidiano, pode dar informações sobre coisas que ela precisa desistir de vez ou reduzir drasticamente. Se a pessoa vem com uma demanda de que ela não tem tempo, que ela gostaria de fazer muitas coisas na vida dela, mas nunca encontra tempo, tem que ver como que ela está usando esse tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. Algumas pessoas conseguem ter uma produtividade imensa, mesmo tendo uma série de compromissos, família, vida social, às vezes até mesmo hobbies. Então, se a pessoa não está avançando na vida dela como ela gostaria, se ela não está conseguindo se dedicar às metas que ela gostaria, às vezes tem que ver o que está ocupando essa jarra de prioridade, se está desviando os recursos que a pessoa poderia estar direcionando para as metas que ela quer alcançar. E isso pode envolver abrir mão ou desistir de algumas coisas, inclusive de algumas metas. A gente diz que desistir é uma arte porque tomar essa decisão de abrir mão de uma meta, de um sonho, de uma atividade, não é tão simples quanto aplicar uma fórmula e ver se o resultado diz sim, desista ou não desista, persista.
Às vezes você vai ter que contar ali com elementos de intuição, uma boa dose de reflexão quanto às suas expectativas, o que você realmente está querendo alcançar, pesar os prós e os contras, avaliar o custo de oportunidade, o que você está perdendo ou deixando de realizar por causa daquele comprometimento com aquela meta. O que é importante é manter em mente que persistência na meta errada é teimosia, é perda de tempo, é perda de oportunidades. Quando a gente começa a desconfiar que algo não é bem o que parece, não é o que a gente estava procurando, o ideal é fazer esse processo de avaliação e se a conclusão for de que aquilo não vale a pena, é melhor pular do barco quanto antes ao invés de ficar tentando salvar um barco que está lá afundando e pode acabar te levando junto.